Nossa primeira filha desistiu, mas continuamos criando o seu bebê como se fosse nosso. Esta é uma longa confissão. Sinto muito se você não gosta de ler posts longos, pode pular para o final, se quiser. Nossa primeira filha foi atacada quando tinha 14 anos. Isso destruiu sua infância e virou nossas vidas de cabeça para baixo. Você sempre assume que se você criar seu filho corretamente e cuidar dele, nada de ruim acontecerá, mas algo ruim aconteceu de qualquer maneira, e não havia nada que pudéssemos fazer para consertar o que aconteceu. O homem que fez isso acabou sendo enviado para a prisão, mas nossa filha nunca mais foi a mesma. A terapia nunca trouxe seu sorriso de volta, nada parecia funcionar. Ela parecia tão fria e emocionalmente morta, dali em diante tentamos tanto nos conectar com ela, mas ninguém conseguiu. Ela era uma ilha e não queria falar com ninguém sobre nada. Nós, como pais, nos culpamos por isso. Acabamos tirando nossa filha da escola para ensiná-la em casa porque sua frequência era muito ruim, e ela sofria terrores noturnos que a mantinham acordada algumas noites inteiras. Provavelmente foi uma decisão ruim e uma paternidade superprotetora, mas queríamos protegê-la e sentimos que uma escola regular não era um ambiente seguro para ela na época. Como se a situação não pudesse ser pior, descobrimos que nossa filha estava grávida como resultado de seu ataque. Tentamos sugerir que ela interrompesse a gravidez por causa de sua idade e da situação, mas ela não queria. Nossa filha se recusou a tirar essa criança, então a mantivemos fora da escola para dar à luz o bebê. Criamos a criança como nossa segunda filha para dar à nossa primeira filha a vida que ela foi roubada. Nós só queríamos que ela aproveitasse sua vida, e dissemos a ela que criaríamos o bebê para ela como sua irmã mais nova e ela concordou com isso. Foi em parte por medo do que a vizinhança pensaria e em parte por querer que nossa filha continuasse tendo uma vida adolescente normal. Não era o ideal, mas as coisas funcionaram por um tempo e nossa filha pôde ver a filha sempre que quisesse, o que era melhor do que entregar o bebê para adoção. As coisas não duraram assim por muito tempo, pois a saúde mental de nossa filha começou a se deteriorar. Quando nossa primeira filha começou a demonstrar pensamentos ruins. Não havia nada que pudéssemos fazer, porque toda vez que tentávamos nos aproximar dela, ela nos afastava pior do que antes. Ela foi hospitalizada várias vezes por tentativas de acabar com tudo, até que da última vez, ela finalmente conseguiu o que queria. Isso nos destruiu. No começo, odiamos o bebê e o culpamos. Culpamos pela morte de nossa filha e negamos que a culpa fosse nossa. Eventualmente, porém, percebemos que éramos os culpados, não a criança que foi trazida ao mundo sem culpa própria. Nós nos concentramos por tanto tempo no fato de que era metade do filho daquele monstro, que esquecemos o fato de que também era metade de nossa filha. Demorou muito tempo para chegar a essa conclusão, mas sempre cuidamos do bebê por respeito à nossa filha. A ideia de entregá-lo para adoção passou pela minha cabeça várias vezes, mas eu sabia que minha filha não queria isso e minha esposa também não. Demos à sua filha, nossa filha, a melhor vida que podíamos. Compramos tudo o que ela poderia querer, a levamos a shows e feriados. Nós até a mandamos para uma escola particular, apesar da despesa extra, com a esperança de que ela se tornasse bem-sucedida na vida e vivesse a vida que nossa filha nunca chegou a viver. Ela está em casa agora e sempre que ela me abraça ou a minha esposa diz, "Eu amo vocês", dói como uma adaga em nossos corações. Eu sempre olho para minha esposa toda vez que nossa filha diz isso. Ela acha tão doloroso quanto eu e posso dizer pelo olhar em seus olhos. Não é que não a amemos, é que toda a sua vida está sendo vivida acreditando em uma mentira. Na verdade, somos seus avós e ela não tem ideia disso. Ela nunca perguntou se somos realmente seus verdadeiros pais porque obviamente ela nunca teve um motivo também. Parte de mim, porém, acredita que mentir por omissão ainda é mentir. Nós nunca dissemos a ela a verdade sobre sua irmã ser sua mãe. Ela sabe que sua irmã desistiu de viver, mas ela é muito jovem para se lembrar dela. Sinto como se estivéssemos protegendo-a de ser danificada e ferida, mantendo-a alheia a tudo isso. Talvez eu esteja apenas sendo egoísta, talvez minha esposa também. Nós simplesmente não queremos vê-la sofrer. O pensamento de ela não ser forte o suficiente para ouvir a verdade me assusta mais. Eu sei que não deveria compará-la com minha outra filha, mas nunca me perdoaria se ela seguisse pelo mesmo caminho depois de saber a verdade. Não posso perder as duas, não posso sobreviver a outra perda como essa. Toda a situação é esmagadora. A única pessoa com quem posso falar é minha esposa. Parece uma coisa enorme que ninguém mais pode saber. Nem mesmo nossos pais sabem a verdade. Eu quase dei um fim na minha mãe quando eu tinha 15 anos. Estou navegando no meu baú e nessa comunidade há algumas horas, já que não consegui dormir. Achei que poderia muito bem contribuir com minha história, já que não costumo falar sobre isso na vida real por razões óbvias. Como você pode adivinhar pelo título, não é uma história muito feliz. Aperte o cinto, esta será uma longa jornada. Meus pais se separaram muito cedo, eu cresci com minha mãe. Meu pai não estava realmente presente durante toda a minha infância. Minha mãe tem um problema com a bebida desde que me lembro. Ela teve uma educação difícil e só conseguia desabafar sua frustração quando estava bêbada.
A maneira como as coisas aconteciam era sempre a mesma. Cerca de uma vez por mês, ela chega tarde em casa, me acordando no meio da noite. A partir de então, é um show. Ela começa a gritar, cuspir em mim, me bater. Espalha seu ranho no meu rosto ou nos meus lençóis e me faz dormir lá. Em um segundo ela grita na minha cara que me odeia, que meu pai e minha avó me odeiam, que é tudo culpa minha e no segundo seguinte ela começa a chorar e diz que me ama, montanha-russa emocional. Isso sempre dura a noite toda. Não me lembro muito, mas ironicamente as memórias mais proeminentes são as de quando eu era muito jovem, talvez por volta dos 5 anos ou algo assim. Uma noite eu tive que ficar de frente para a parede a noite toda enquanto ela gritava comigo. Eu estava tão cansado desde que era apenas uma criança, mas toda vez que tentava me sentar, ela me batia. Às vezes eu tinha que fazer agachamentos enquanto puxava minhas orelhas, me fazendo parecer muito estúpido. Além do fato de que era humilhante, ela me fez fazê-los até que eu desmaiei de dor, então ela gritou para eu continuar. Uma coisa estranha que ela fazia era frequentemente fingir engasgar até a morte no meio de um discurso retórico. Ela então ficou imóvel por 10 minutos seguidos. Aos 5 anos de idade, eu estava completamente em pânico e não tinha ideia do que fazer. Tentei acordá-la, mas ela não respondeu até que de repente se levantou e voltou a gritar e me bater por não ajudá-la. Felizmente, ela parou de fingir isso quando viu que eu me acostumei demais com o teatro. À medida que envelheci, ela ficou cada vez mais violenta, mas as únicas vezes que fiquei realmente com medo pela minha vida foi quando ela pegou um objeto cortante de cozinha enquanto brigava com seu, agora ex-noivo. Felizmente, ninguém foi ferido com o objeto cortante. Eu poderia continuar indefinidamente, mas você entendeu. Nunca recebi ajuda porque estava muito acostumado com todas essas coisas. E claro, minha mãe me disse para nunca contar a ninguém. Sempre que eu mencionava seu surto na manhã seguinte, ela afirmava que não conseguia se lembrar, dizia que eu estava exagerando as coisas ou afirmava abertamente que eu estava inventando coisas. Às vezes ela se desculpava dizendo coisas como: Eu nunca vou fazer isso de novo, querido. Parei de ouvir depois de um tempo. A escola também era uma merda. Eu não tinha habilidades sociais porque preferia jogar videogame o dia todo. Eu era uma criança estranha e mal comportada, então sofri muito bullying. Também estava com muito medo de me defender, porque só conhecia a punição. O fato de nos mudarmos com frequência não ajudou muito. Ao todo, fui a 10 escolas primárias diferentes em 4 países diferentes. A Polônia era especialmente uma merda. Não o país, vocês poloneses são pessoas legais, mas viver com esse cara rico e alcoólatra com quem minha mãe brigava constantemente era. Graças a Deus esse episódio durou apenas alguns meses. De qualquer forma, estou divagando. Sem surpresa, fiquei deprimido em algum momento e tenho estado desde então. Não sei quando exatamente, acho que tinha cerca de 10 anos. Esse sofrimento durou muitos anos. E então aconteceu. Ela chegou em casa bêbada uma manhã enquanto eu me preparava para a escola. Como mencionado no título, eu tinha 15 anos na época e estava ficando fisicamente mais forte do que ela e estava acostumado com os gritos. Além disso, eu estava basicamente morto por dentro. Eu estava completamente indiferente quando ela começou seu discurso retórico. Então ela disse algo sobre minha ex-namorada. Não foi tão ruim assim, mas foi um ponto fraco para mim, já que ela recentemente terminou comigo, foi meu primeiro relacionamento e fui eu quem estragou tudo. Foi a gota d'água. Todos esses malditos anos de abuso e negligência constante se descarregaram em um momento. Os humanos podem ser animais. Era como assistir a um filme de uma perspectiva de terceira pessoa. Eu não tinha controle algum. Eu gritei enquanto agarrava sua garganta e apertava com tudo o que tinha. De alguma forma, eu a empurrei por todo o meu quarto. Minha mãe grande e assustadora, de quem eu sempre tive medo, não foi capaz de lutar contra minha raiva. Nem um pouco. Agora, pensando bem, ela até parecia meio assustada com minha reação repentina. Então ela estava de costas na minha cama e eu estava de pé acima dela, apertando sua garganta. Não tenho ideia de quanto tempo isso durou, talvez alguns segundos, talvez meio minuto. Tudo parecia tão surreal. Em algum momento, meu cérebro entra em ação e vem a seguinte frase: você realmente quer fazer isso? Eu me controlo e a deixo ir erro de merda. Ela instantaneamente agarra uma cadeira e começa a balançar na minha direção com força total. Quero dizer, sim, eu tecnicamente tentei dar um fim nela, mas agora eu só quero sair disso vivo. Eu bloqueio o golpe e isso estraga meu braço. Então ela me morde no mesmo braço, Jesus Cristo como aquilo doeu. A mordida mais tarde inchou para o tamanho de uma bola de ping-pong. De qualquer forma, eu consigo dar o fora desse apartamento, mas agora corro o risco de congelar até a morte, já que tivemos inverno e estou ferido sem nada além do meu pijama. Encontrei um vizinho e peço que ele chame a polícia. Eu conto a eles o que aconteceu, a deixando de fora a parte do estrangulamento, e depois que eles veem meus ferimentos, eles informam a minha mãe que estou sendo levado aos cuidados médicos.
Minha mãe faz uma tentativa patética de tentar encenar uma situação favorável a ela, mas se irrita no meio do caminho e morde um policial, é derrubada e presa no local. Foi honestamente hilário em retrospectiva, ela se fez de vítima e me chamou de traidor por chamar a polícia para ela, mas saiu mais tarde depois de pagar uma fiança. E ela ainda teve que pagar uma multa enorme por atacar um policial. Mudei-me para os cuidados do governo. Foi honestamente legal. No final dos 15 anos, eu tinha meu próprio apartamento com aluguel gratuito, 400 euros por mês para fazer com que diabos eu quisesse e assistentes sociais que eram pessoas bastante decentes. No entanto, a merda me alcançou, minha depressão piorou muito, comecei a beber muito e mais tarde naquele ano tentei me afogar. Isso foi o fundo do poço para mim. Tive fases ruins desde então, houve noites em que queria morrer, noites em que queria fazer uma visita à minha mãe e me vingar e noites em que não queria nada. No entanto, apesar de tudo, a vida tem melhorado gradualmente para mim. Lentamente, mas com firmeza. Quanto mais velho eu ficava, mais autoconsciente eu me tornava sobre meu comportamento, então parei de ser intimidado. Também aprendi a me defender, e isso foi útil. No entanto, ainda acabei abandonando a escola em algum momento. Percebi que não posso me forçar a fazer algo que desprezo nem por um segundo. Eu apenas me levantei no meio da aula e disse foda-se. Depois disso, tentei vários empregos diferentes, mas nenhum deles funcionou para mim. No entanto, encontrei minha verdadeira paixão. Adoro fazer música e atualmente estou colocando toda a minha energia para me tornar um músico de sucesso. Eu não me importo mais se eu posso falhar, é realmente libertador. Meu relacionamento com minha mãe também tem melhorado constantemente. Rapaz, foi difícil no começo, e eu fiz questão de deixá-la saber o quanto eu odiava pelo que ela fez, mas ela finalmente admitiu seus erros e parou de beber. Foi mais fácil depois disso. Eu poderia começar a expressar e deixar de lado meu ódio de uma maneira saudável. Ela realmente fez um esforço para melhorar a si mesma. Também pedi desculpas pelo que fiz naquele dia e ela me perdoou. Eu gostaria de poder contar um final feliz para essa parte da história, mas infelizmente minha mãe foi diagnosticada com esquizofrenia há 2 anos. O estresse de aceitar o que ela fez e a solidão provavelmente a quebraram. Às vezes penso no que poderia ter feito diferente. Ela sabe que eu ainda não a perdoei e ainda estou sofrendo todos os dias por causa do que aconteceu. Mas eu não posso mudar isso. Eu disse a ela que precisa de tempo. Faz apenas 6 anos desde o dia em que a polícia me levou. Ela está de volta ao seu país de origem agora com sua família, eles estão cuidando dela. Graças a Deus por isso. Os últimos 2 anos foram um fardo enorme. A certa altura, ela era tão magra que você podia ver a forma de seu crânio, enquanto tinha aquele sorriso vertiginoso e delirante no rosto. Horripilante. Bem, aí está. A história de como tentei dar um fim na minha mãe. Peço desculpas pelos palavrões, fiquei um pouco emocionado enquanto escrevia isso. É verdade que muitas coisas ruins aconteceram no passado, mas isso me fez do jeito que sou hoje, e estou feliz por isso. Aprendi muitas coisas e não trocaria isso por nada no mundo. As pessoas se tornam quem são com base nas circunstâncias, mas está sempre em nosso poder mudar nosso destino. Não os odeie, não importa o que eles façam com você. Pessoas cruéis muitas vezes sofrem por dentro. Em vez disso, incentive-os a serem o melhor que podem ser. A vida é muito curta para ser infeliz. Esforce-se para atingir seus objetivos e nunca se contente com menos. Sempre pode ser seu último dia na Terra, você literalmente não tem nada a perder. A vida definitivamente não é justa. Aprecie o que lhe foi dado e tire o melhor proveito disso. No entanto, percebo que ainda tenho apenas 21 anos e tenho muito a aprender. Eu pretendo fazer isso. Eu não quero viver uma vida cheia de ódio e arrependimento, eu quero ser capaz de amar e confiar em alguém novamente. Quero me casar, ter pelo menos 3 filhos, me tornar um músico de sucesso, viajar pelo mundo, coisas assim. Apenas seja feliz. Eu sei que vou chegar lá, um dia de cada vez.